Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Hoje eu darei início ao nosso tema de citologia, abordando os aspectos gerais e dando uma introdução às bactérias. Dando início, vamos falar sobre a organização geral das células. Introdução. A citologia ou biologia celular é a ciência que estuda as células, as menores unidades estruturais e funcionais dos organismos. De acordo com a teoria celular, todos os seres vivos são compostos por células. Apenas os vírus são organismos acelulares que possuem material genético. Com a invenção das lentes de aumento e suas combinações no microscópio, tornou-se possível uma melhor compreensão das estruturas microscópicas constituintes dos diferentes organismos. Robert Hooke foi o cientista que, no século XVII, observou pela primeira vez no microscópio as células. Eram células mortas extraídas da cortiça da árvore, um tecido vegetal. Por se tratar de um tecido morto, Hooke observou apenas as paredes celulares. O espaço interno delimitado por essas paredes, onde antes permaneciam a membrana, o citoplasma e as organelas, estava vazio. Esse fato inspirou o termo célula, que deriva do latim cellula, que significa pequeno compartimento. A forma e o tamanho das células são bastante variáveis e dependem de sua informação genética, da função que realizam e do meio que vivem. A maioria das células é microscópica. A gema do ovo, por exemplo, é uma exceção, uma célula que pode ser vista a olho nu. Células procarióticas. Pro significa anterior e cárion, núcleo, logo anterior ao núcleo. Surgiram e evoluíram antes das células que possuem envelope nuclear. Os procariontes são representados pelos diversos tipos de bactérias. Células eucarióticas. Eu vem de verdadeiro e cárion, novamente, núcleo, dando uma assimilação de núcleo verdadeiro. As células eucarióticas possuem um envelope nuclear. Os eucariontes são representados pelas algas, fungos, protozoários, plantas e animais. As bactérias. As bactérias são organismos unicelulares procariontes que habitam a Terra há mais de 3,5 bilhões de anos. São os menores, mais antigos e mais numerosos organismos celulares do nosso planeta. Classificação. Todas as bactérias eram agrupadas até bem pouco tempo atrás no reino Monera, termo ainda muito utilizado. Atualmente, as bactérias estão subdivididas filogeneticamente em dois domínios: Archaea, que inclui as arqueobactérias, e Eubactéria, ou simplesmente bactéria, que inclui as bactérias em geral, cujas principais características eu irei destacar agora. As arqueobactérias, elas têm um menor grupo, ausência de parede celular de peptídeo glicano, habitam em ambientes com extremas condições de salinidade, temperatura, metanogênicos, como esgoto, pântanos, estações de tratamento de lixo e trato digestório de animais. Nenhuma espécie realiza fotossíntese e nenhuma espécie é de importância médica. Já as eubactérias, elas têm um maior grupo. Têm presença de parede celular de peptídeo glicano. Elas habitam o solo, superfície das águas, tecidos de organismos vivos ou em decomposição. Algumas espécies são fotossintetizantes, como as cianobactérias. As bactérias de importância médica são todas que causam doenças. Forma celular. As bactérias apresentam basicamente 4 formas celulares. A primeira é cocos ou esféricas, podendo aparecer isoladas ou agrupadas. A segunda forma é em forma de bacilo ou bastonete. A terceira em espirilo ou espiralada. A quarta em vibrião
ou curvada. Estruturas celulares. As células bacterianas possuem membrana plasmática, citoplasmática, organelas não membranosas e material genético. Bactérias podem ainda possuir parede celular, cápsula, fimbrinas e flagelos. A parede celular, localizada externamente à membrana plasmática, confere rigidez estrutural à célula e proteção contra a lise osmótica. Ela é composta por peptidoglicano ou mureína, uma densa rede macromolecular composta por carboidratos, com cadeias laterais que formam ligações peptídicas. A lisozima, enzima presente em secreções como as lágrimas e a saliva, ou no citoplasma de células fagocitárias, hidrolisa o peptidoglicano e, consequentemente, destrói a parede celular das bactérias. A cápsula protetora, composta por polissacarídeos ou polipeptídeos, está localizada externamente à parede celular e confere resistência às bactérias patogênicas contra a ação de células fagocitárias de defesa do organismo do hospedeiro. Os flagelos são projeções que auxiliam na locomoção, e as fimbrinas auxiliam na fixação da bactéria a uma superfície ou de uma bactéria a outra. O material genético bacteriano, único cromossomo circular composto por DNA de dupla hélice, fica disperso no citoplasma, em uma porção denominada nucleoide. Ele contém informações necessárias para a sobrevivência e replicação das bactérias. Os plasmídeos são moléculas de DNA extracromossomais, capazes de se reproduzirem independentemente do DNA cromossômico. Eles possuem várias funções, como conterem informações genéticas que conferem às bactérias resistências a antibióticos. Os ribossomos, organelas não membranosas, atuam na síntese proteica bacteriana. O mesossomo está relacionado com o processo de obtenção de energia, respiração. As cianobactérias, antes chamadas de cianofícias ou algas azuis, foram os primeiros organismos a realizar a fotossíntese, produzindo gás oxigênio no planeta. O prefixo ciano, azul, refere-se à aparência verde-azulada de muitos membros desse grupo, causada pelo pigmento ficocianina. Respiração nas bactérias. A respiração, processo realizado pelas bactérias para a obtenção de energia, pode ser aeróbia, quando se utiliza o gás oxigênio, ou anaeróbia, quando ocorre na ausência deste gás. Algumas bactérias são aeróbias obrigatórias ou estritas, pois depende do gás oxigênio para continuar viva e para o crescimento de suas colônias, enquanto algumas são anaeróbias estritas ou facultativas. As anaeróbias estritas não sobrevivem na presença do gás oxigênio, e as anaeróbias facultativas, na ausência do gás oxigênio presente no meio, realizarão a fermentação alcoólica ou lática para a obtenção de energia. A reprodução bacteriana. A reprodução das bactérias é basicamente assexuada, por bipartição ou cisparidade. Em determinadas condições, pode ocorrer troca de material genético, como no caso da conjugação bacteriana. A bipartição assemelha-se à mitose das células eucariontes, pois leva à formação de novas células filhas com a mesma carga energética da célula-mãe. A ocorrência de mutações que podem ocorrer ao longo da reprodução poderá formar células filhas geneticamente distintas da célula-mãe. Esse é o motivo pelo qual as bactérias antes suscetíveis à ação de alguns antibióticos adquirem resistência a eles.